Bom, pessoal, vamos continuar aqui. É, Bom, vamos lá, né? O que eu tinha feito na aula passada? Eu fiz a JS Core, né? Com aquela função. Essa função aqui, pessoal, é o seguinte: tinha um menu, né? Menu, tinha o Core. Eu comecei a fazer essa função aqui. Expliquei meia boca, né? Que eu estava com muito sono. Vou tentar explicar de novo aqui novamente. Mas antes eu queria que vocês prestassem atenção ao seguinte, tá? Eu vou até dar um Ctrl menos aqui. Opa, Ctrl Z. Ctrl Z. Tá. É assim. Pessoal, eu vou diminuir um pouquinho aqui, tá? E vou centralizar esse código aqui para vocês verem todo ele. Porque eu fiz algumas modificações, só que eu perdi a aula, tá? Perdi a aula, deixa eu dar uma indentada aqui. Vou subir aqui. Bom, deixa eu subir aqui também. Que eu achei que não, se eu indentar direitinho, não vai ter necessidade de diminuir tanto, tá? Mas enfim, eu dei uma modificada, tá? E eu quero que vocês dêem uma olhada nele todo, tá? Por quê? Porque assim, eu tava com muito sono e eu até testei depois e não funcionou, tudo bem. Mas agora funciona, tá? Agora, com essa videoaula, tanto com a videoaula que eu perdi, quanto com essa que eu vou fazer aqui, com certeza vai funcionar. Mas se o seu código tiver desse jeito aqui, tá? Então já dei uma aumentada aqui, deixa eu puxar essa chave pra cá, nada de espaço aqui, nada de espaço. A partir de agora a gente vai fazer um padrãozinho legal, tá? Pessoal, então aqui é o seguinte. Tinha alguns erros, que nem eu coloquei duas vezes o mais aqui, tá? Coloquei duas vezes o mais aqui. Tinha se eu não me engano, um display. Tinha uma palavra aqui que estava bagunçada, tá? Espero que a sua esteja igual a minha, tá? Se não, você arruma. Aqui, tá? Eu tenho que esse clear interval não é elemento, tá? Eu tinha colocado elemento aqui. Quer ver o que mais? Elemento, tal. Essa variável aqui ela vai ser usada sempre, tá? Porém, essa daqui também vai ser criada dentro de cada bloco, certo? Essa função aqui, ela basicamente ela abre e fecha uma div, tá? Só que ela a gente vai retrabalhar ela um pouquinho mais pra frente, tá? Tem muita coisa que a gente ainda vai ver de JavaScript, tá? A gente vai rever os exercícios todos, tá? Porque é uma questão de estudo, então a gente vai ter que fazer bastante coisa. Então por isso que eu estou modificando no geral. Dá uma olhada, tá? Tenta ver se você consegue acompanhar isso aqui. Eu tinha deixado esse cara aqui vírgula 20, né? Que seria o seguinte, dentro dessa função aqui de set interval, no intervalo de 20, tá? Então acontece essa função aqui toda, tudo isso aqui, e depois o intervalo de 20, tá? Para eles. Aqui é a mesma coisa, então aqui não tinha, tá? Acho que nas aulas passadas, que eu me lembro, eu não tinha feito. Então eu fiz uma série de modificações, abri o código, fui gravando, só que aí deu tela azul de novo. Eu tive um problema com a minha máquina, tive que formatar ela, acabei deletando a BIOS sem querer. Aí instalei a BIOS e alguns drivers aqui, drive de rede, ó. A internet nem tá mais funcionando. Mas tudo bem. É até bom que não dá mais tela azul. Tá. Deixa eu desconectar aqui. Tá, então eu fiz toda essa modificação aqui. Eu espero que o seu esteja igual, tá? Pra tá funcionando, pra você tá acompanhando direito, tá? Desculpa aí pelos erros, tá? Foram aqui, só nesse bloco de código aqui foi acho que mais de 10 erros, tá? Teve erro com palavra que eu escrevi errado. Teve aqui, ó. Aqui tava, se eu não me engano, tava maior, tá? Então maior que o certo é menor que, tá? Arruma aí, quer ver? Agora tá certinho, tá? Agora tá certo. Então, se você quiser, eu vou te dar 2 segundos aí para você pausar e verificar o seu código junto com o meu, tá? Dá uma análise aí. Deixa eu separar aqui para ficar legalzinho.
tá? Dá uma analisada aí, ver se está tudo certo, se está correspondendo. Legal. Aí eu estou muito desleixado no código, eu estou fazendo tudo, né, tudo. Aqui vou deixar espaço mesmo, porque eu vou comentar depois. Vou salvar esse cara aqui, tá? Então, eu acredito que você já deve ter visto aí. Agora a gente vai passar para o menu, tá? Então, tendo essa função pronta aí, que a gente começou e começou meio errado, a gente vai passar para o menu. Menu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse cara aqui, tá? Vou colocar aqui, vou copiar esse cara aqui, uma div aqui. E vou colocar um menu, uma outra div aqui e uma outra div dentro dessa div, tá? Então vai ficar assim, uma div aqui, uma div, só que essa div aqui, ela pode ficar aí. Não, ela não pode ficar aí. Eu vou fazer assim, vou colocar aqui. Então, uma div, tá? Uma div menu aqui, tá? E aqui essa div aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Essa div, eu vou colocar aqui o evento onClick, tá? E chamar nossa função. Nossa função abre janela. Deixa eu só confirmar e copiar já. Abre janela. Agora eu vou jogar ela aqui dentro, tá? Vou fechar e vou passar um parâmetro. O parâmetro vai ser o ID dessa div que eu tenho aqui, tá? Dessa div, deixa eu ver. Vou tirar aqui, que eu vou fazer primeiro o menu. Depois que eu fizer o menu, aí a gente acerta tudo, tá? Então essa div que vai ter o subitem, tá? Subitem. Aqui eu vou colocar um ID nela. ID a ID dela vai ser sub, tá? E aqui eu vou colocar dentro da função clique simples e joga esse parâmetro lá, o ID. Então eu vou passar esse objeto aqui para aquela função. E aí ele vai se encarregar de fazer o block, o relative, o none. Essa daqui já vai ficar com style. Style igual display none, tá? Então pronto. Então é basicamente isso. Deixa eu ver se está tudo certo. Até então tá tudo certo. Essa div fechando aquela e essa fechando essa. Agora sim tá certo. Eu vou salvar, tá? E aí a gente vai ver o resultado. Eu vou abrir aqui. Menu. Pronto, ele tá abrindo já tá, né? Não tá lá essas coisas. Nossa, que efeito especial, né? Mas tá bom, né, pessoal? Aí essa mesma função eu posso usar aqui também, né? Para organizar esses caras aqui e tal. Então aí já ficou mais, né? Já tá ficando mais interessante. E vai ter uma aula aí que eu vou errar também bastante, que é quando a gente for construir nosso console de executar o código que está aqui dentro, tá? A gente vai poder jogar um código lá dentro, dar um start ou um execute, e ele vai executar pra gente em tempo real, pra gente não ficar precisando abrir esse cara aqui. Abre para ver o resultado não no browser. Vai ser uma tarefa e tanto, né, fazer esse. Mas assim, vamos lá. Eu só vou dar agora para finalizar essa aula, eu vou passar o raciocínio, tá? Porque isso aqui, essas aulas que eu estou dando, elas não são escritas, elas são dinâmicas, tá? Então assim, eu fiz o curso de JavaScript há 5 anos atrás e todo o conhecimento que eu tenho de lá para cá eu estou fazendo de cabeça, tá? E aí eu também vi algumas videoaulas de outros colegas aí, né? E eu vi o conteúdo, aí eu falei assim, olha, para fazer um curso de JavaScript eu acho que precisava de mais isso, tá? Então assim, aí eu coloco
o que eu acho que deve ser, entendeu? É, aí fica a seu critério, né, querer acompanhar ou não. Por isso que as aulas têm sido aleatórias até aqui, entendeu? Porque na verdade assim, se você faz uma coisa assim, passa uma série de comando, né? Aí vamos entrar numa parte mais complicada. Aí entra naquela parte que já envolve as duas séries de comandos já passadas. Aí, entendeu? Legal, entendeu? Mas vai ter uma hora que vai esgotar mesmo e vai acabar. Só que enquanto você tá. Você passa, faz que nem eu fiz. Passa todo o conteúdo. Você pegou assim praticamente quase todo o conteúdo básico do JavaScript, né? Você passa, aí a pessoa aprende os comandos e não dá para encerrar o curso, entendeu? Porque assim, você apresentou os comandos, né, e os exercícios. Então por isso que veio essa ideia de montar esse cara aqui, entendeu? De montar e colocar e depois rever, reescrever, né? Aí sim parece um curso, aí sim parece uma aula, né? Então vamos lá. O meu raciocínio para esse console, eu tinha pensado em fazer o seguinte, pessoal, fazer um pop-up, né? Um pop-up com aquela função que a gente aprendeu e dentro da função já deixar pré-escrito uma tag script, entendeu? Já com um document write lá dentro, um exemplo. Só que esse pop-up ele tem que abrir um link. Então a gente podia usar o documento, document, o location, e aí ele apontava para esse documento, né? Trazia para a gente um documento HTML já com a tag script já prontinha. No meio dessa tag a gente colocaria a variável, entendeu? Então colocaria os comandos, né, de JavaScript. A gente ia fazer um console lá, tal, ia digitar, aí dá um enter lá, aí depois que dá um enter, ele joga pro pop-up e já executa e aparece tipo na tela tipo um consolezinho, né? Pensei em fazer isso. É interessante, pode ser, entendeu? Talvez seja mais ou menos nesse nível. Mas tem algumas propriedades que eu ainda não apresentei. E tem um detalhe, se você printar com document.write, tá? A tag script, abre script, entendeu? Você tem que jogá-la lá embaixo do script, tá? Primeiro a tag que abre o script. E depois, se você for colocar a tag, um exemplo, fecha script, se você printar ela, um exemplo, como vai estar dentro do bloco, o que tiver de código para baixo, ele vai ser perdido. Vai até sair no HTML. É como se ele fechasse o script ali, entendeu? Então, é complicado, entendeu? É complicado. Você quer fazer, entendeu? E aí você tem que ficar procurando meios, entendeu? Tem uma lógica para poder fazer isso, tá? Mas também tem um atributo que eu não apresentei, tá? Que é o tipo doc, tá? É um tipo doc, e aí a gente pode tentar fazer alguma coisa com ele, entendeu? Mas printando assim logo de cara, seria fácil printar duas tags script e pegar uma variável, recolher uma variável com documento getB element ID, jogar aqui no meio, né? E aí o que ia acontecer? Na hora que executasse essa função, ele pegava o valor, jogava no meio das duas tags e aí printando essa função aqui ele executava o código. Seria fácil demais e até funcionaria, né? Se não tivesse esse detalhe, que ele já está dentro das tags. E se você puxar uma tag de fechar, você pode fechar antes ou mesmo que você coloque lá embaixo, né? As chances de executar é difícil, entendeu? Então você abrindo um código. Agora eu pensei numa lógica também assim. Um exemplo, colocar já um fechando aqui lá embaixo do código, bem lá embaixo. Fechar um cara aqui. Se tiver parênteses também colocar aqui, entendeu? As chaves e fechar o código aqui, tá? Com a tag script desse código, dessa mesma função que eu estou executando. E aqui embaixo, né? Isso tudo dentro de uma função. E aqui embaixo seria uma para abrir e outra para fechar, tá? Aí poderia dar certo, só que aí aconteceu o seguinte, que uma tag ia ficar uma tag a mais fechando, né? Eu não tentei ainda, entendeu? Então é basicamente dessa forma que eu estou tentando pensar assim como é que eu vou fazer isso. Mas como eu propus que eu
que eu vou fazer, entendeu? Então eu acho que eu consigo sim. Com o que a gente tem, com o conhecimento que eu posso passar e que a gente aprendeu, a gente consegue pelo menos rascunhar alguma coisa assim, tá? Se a gente não conseguir fazer, a gente chega perto, mas eu acredito que sim, tá? E a gente vai ter a função também depois de organizar isso, ó, pessoal. A gente chama aqui, né, e vem um monte de coisa aqui, ó, tá? E não informação nenhuma. Umas executa, outras não. É por isso que eu quero console, porque a gente vai fazer também uma função que ao invés de executar o código aqui, ela me traz o código fonte, tá? E aí eu aperto o console, abro o console, copio o código fonte, ou aperto um botão que seleciona tudo, né? Aperto outro botão que copia e aperto no console para executar, tá? Ou então abre já direto no console e executa também, né? Pode ser isso também. Tá, pessoal? Então, dessa forma essa aula se encerra por aqui. A gente tem esse menu aqui. A gente vai continuar arrumando aqui, tá? Porque isso aqui pode ficar como exemplo pra gente, né? Para outras aulas aí. E, enfim, então vejo vocês aí na próxima aula.